Bom dia! Iniciamos mais uma aula de português e no começo dessa aula gostaria de retomar com vocês as 5 relações semânticas construídas a partir do uso de conjunções que nós vimos semana passada. São elas as relações de adição, explicação, conclusão, alternância e oposição. Nesta semana nós vamos solucionar algumas dúvidas relativas ao conteúdo da semana passada. Essas dúvidas se referem ao uso do mas e do mais, ao uso da conjunção pois, quando tem valor conclusivo e quando tem valor explicativo, e ao uso da locução conjuntiva não só, mas também. O primeiro ponto da aula de hoje é a distinção entre o mas escrito sem o i e o mais escrito com i. É muito comum observar no dia a dia as pessoas fazerem uma confusão entre essas duas palavras. Para nós resolvermos isso, vamos identificar os contextos em que o mas e o mais escrito com i ocorrem. Vamos começar com o mais escrito com i. O mais escrito com i ocorre em frases como as seguintes: nesta correria de gato e rato não se sabe mais quem é o rato ou o gato. É mais vantajoso para mim estudar português do que jogar videogame. E fale mais baixo. O que nós podemos observar a partir do uso do mais? A partir dessas frases, nós podemos observar que a palavra mais escrita com i tem a função de modificador. Observe, não se sabe mais quem é o rato ou gato. A palavra mais modifica o sentido do verbo saber. Uma coisa é saber, saber mais é outra coisa. No segundo exemplo, é mais vantajoso para mim. Uma coisa é ser vantajoso, outra é ser mais vantajoso. Nesse caso, o mais modifica o sentido do adjetivo vantajoso. E no terceiro exemplo, fale mais baixo. Nesse caso, o mais modifica o sentido do adjetivo baixo. Uma coisa é falar baixo, outra é falar mais baixo. Diante disso, nós podemos dizer que mais escrito com i é um advérbio, uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou advérbio. Vamos agora ao uso do mais escrito sem i. Ele ocorre em frases como: ela foi à festa, mas não dançou. Observe que nessa frase, o mais tem a função de unir duas orações, apresentando uma ideia contrária. Ela une de fato, ela foi à festa, a segunda oração, ela não dançou. Dessa maneira, nós podemos dizer que mais é uma conjunção coordenativa que une orações independentes. Resumindo, eu vou escrever mais com i toda vez que eu estiver modificando ou um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. Mas, se a minha intenção for unir duas orações, eu vou escrever mais sem i. O segundo ponto da aula de hoje é o uso da conjunção pois. O pois, em português, ele pode assumir o valor de explicação ou de conclusão. Para percebermos a diferença entre esses dois usos, nós vamos recorrer a alguns exemplos. Observe a frase: não chore, pois será pior. Nesse caso, nós vemos que o pois tem a função de indicar um motivo ou explicação para alguém parar de chorar. Observe ainda que eu posso substituir a conjunção pois pela conjunção porque sem nenhum problema. Por fim, observe ainda que o pois com uma ideia de explicação, ele sempre vai iniciar a segunda oração. Vamos agora ao segundo exemplo. Você nos ajudou muito, terá pois a nossa gratidão. Neste caso, receber a gratidão é o resultado da ajuda prestada. Sendo assim, o receber a gratidão é a conclusão lógica, o resultado diante da ajuda que foi dada um dia. Observe ainda que a conjunção pois nesta frase, nesse contexto, ele pode ser substituído pela conjunção portanto, sem nenhum problema. Além disso, o pois, quando tem valor conclusivo, ele vem sempre após um termo da segunda oração, geralmente um verbo, e deve ser sempre colocado entre vírgulas. Resumindo, se o pois iniciar a segunda oração
e ele for equivalente a porquê, vai ser explicativo. Se o pois vier após um termo, sobretudo um verbo, da segunda oração, a oração a qual ele pertence, e vier entre vírgulas, o pois será conclusivo. O terceiro e último ponto da aula de hoje se refere ao uso das locuções conjuntivas, não só, mas também, e não apenas, mas ainda. Essas locuções são erroneamente classificadas por alguns como adversativas, sendo que elas trazem um valor aditivo, como veremos a seguir. Foram à festa não só as pessoas do centro da cidade, mas também as do interior. Observe que o não só, mas também não está apresentando uma ideia contrária, mas sim adicionando uma outra informação. Ele está dizendo que foram à festa as pessoas do centro da cidade e foram à festa as pessoas do interior. Nesse caso, não há dúvida, não só, mas também, ou outras parecidas, como não apenas, mas ainda, vai ter sempre valor aditivo, valor de adição. Chegamos então ao final da aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima semana.